Olá, Henrique. Prazer novamente estar aqui com vocês, com os telespectadores da Rede Prêmio News TV. Estamos aqui para realmente voltar a colocar e falarmos sobre as questões condominiais, né? Hoje eu estou novamente com uma convidada especial aqui, a doutora Eveilane Galvão. Prazer, doutora, você está aqui novamente. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite. E hoje temos um tema também novo, um tema que realmente está trazendo uma repercussão muito grande, que vamos falar sobre aquele condômino antissocial, né? Aquele condômino que a gente sabe, não só o condômino, mas o morador também, que pode ser considerado antissocial, o inquilino, que realmente há algumas restrições, uma problemática gigantesca para os condôminos, principalmente para o síndico, né? De como resolver, como abordar esse condômino, como haver a aplicabilidade da multa em relação ao artigo 1337 do Código Civil, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, ok? Então, essas peculiaridades, né, que a gente sabe que existe em condomínio, sempre tem aquela pessoa que realmente extrapola os direitos, né, os direitos de todos, né, e tem aquele famoso jargão que diz: o meu direito acaba quando começa o do outro, né? Então, a gente usa esse jargão como forma realmente de explicar um pouquinho o que seria essas questões. Então, doutora, hoje em dia a gente sabe que isso é um problema recorrente, né? Nós recebemos aí no escritório, você também recebe muitas reclamações de moradores nesse sentido. Quais são as dicas, o que você fala, o que tem que ser feito pelo condomínio, no caso aí a administração, o síndico, para poder realmente fazer essa aplicabilidade? Como fazer também? A dúvida deles. O que é um condomínio social, né? Então eles ficam na dúvida em relação a isso. Como a gente pode fazer e como trabalhar? Pois é. Então, hoje, assim, como é do conhecimento de todos, né? Todo condomínio tem o direito de usar, fruir e gozar livremente das áreas privadas de sua unidade e tanto das áreas comuns também. Só que, para tanto, eles têm que respeitar a legislação do condomínio, né? E hoje nós vamos falar um pouco do artigo 1337, onde nos traz a aplicação de multas, no caso quando o condômino reiteradamente vem trazendo perturbação ao sossego, com gritaria, barulho, até mesmo dentro da sua unidade, para os outros condôminos, a gente tem que trazer aí para o síndico essa aplicação do 1337. Então, nós vamos fazer uma leitura rápida aqui do artigo para a gente deixar claro do que se trata esse artigo. Por favor. Vamos lá. O artigo 1337 do Código Civil preconiza que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído às taxas, a taxa condominial, conforme a gravidade das faltas e reiteração, independente das perdas e danos que se apurarem. No parágrafo único diz que o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constringido a pagar uma multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até alteração ou deliberação de assembleia. Isso. Então, esse artigo 1337, a gente explica a forma e o quórum para que realmente seja deliberado isso em assembleia. Não é simplesmente o síndico, o cara fez barulho, fez uma festa, o condômino, e vamos aplicar o artigo 1337, vamos considerá-lo como antissocial. Não é tão simples, tá? Realmente tem que haver alguns pontos, como a doutora leu aí o artigo 1337, em relação ao quórum. E isso vai ter que ser deliberado em assembleia. E a gente sabe que isso não é fácil. Não, porque você levar o nome, né, o condômino diante da unidade para expor situações e fatos, é claro que para que realmente chegue a esse ponto, vai ter que ter a questão do convívio da comunidade condominial, tem que fazer as reclamações, né? Quais são as dicas, doutora, que você passaria para o síndico, então? Em relação... Está aqui o artigo, nós sabemos que a convenção normalmente traz esse artigo de uma forma um pouco menos, digamos, sem um juridiquês, a forma mais simples, mas ele tem que seguir o que o código determina, né? Certo. Como é que o síndico pode, administrativamente falando, poder realmente trabalhar, né, e poder verificar que as situações que estão ocorrendo no condomínio em relação àquela pessoa realmente traz aí a característica de condomínio antissocial? Quais são as dicas que o que você faria, né, diria para o síndico nesse sentido? Certo.
Primeiramente, é de extrema importância salientar que qualquer tipo de multa ou penalidade a ser aplicada ao condômino deve ser conferido a ele o direito de ampla defesa. Perfeito. Primeiramente, se for aplicada uma multa, ele vai ter um prazo, ser notificado para que ele responda, para que ele tenha o seu direito de defesa ali, para que haja, né, seja sopesado o direito das duas partes. E muitas das vezes tem que seguir a Convenção de Direito de Defesa, só complementando, doutora, porque existe aquela convenção que diz que a primeira instância de defesa pode passar pelo Conselho Consultivo e Fiscal, que eles vão avaliar a defesa do condômino social. Certo. E, caso também não seja aprovado a defesa, ele pode pedir e solicitar isso até em Assembleia, né? Certo. Mas isso aí tem que deixar claro que tem que estar bem especificado na Convenção do Condomínio, né? Essa questão do direito de defesa. Certo. Vai ser muito importante. Com certeza. Então, em relação ao quórum para aplicação, vamos lá. Essa aplicação da multa prevista no 1337, ela será aplicada no valor de 5 vezes o valor da taxa, só que nesse caso tem-se que obedecer um quórum de 2/3. E se o condômino continuar reiteradamente com essas condutas antissociais, poderá ser aplicada essa multa até o décuplo do valor da taxa condominial, só que nesse caso deverá ser aplicado com um quórum mais qualificado, qual seja, de 3/4 dos condôminos. Isso, ou seja, 75%, né? Para conseguir isso aí não é fácil. Não, né? não é fácil. Aí, claro que vai ter que ser feito um trabalho para você chegar na situação, os condôminos, de uma maneira geral, tem que estar sabendo o que está acontecendo em relação a esse condômino de forma específica, né? Com certeza. Mas e o síndico, doutora, voltando, como é que ele poderia agir em termos de... como é que ele pode verificar, né, de forma mais objetiva, porque a gente sabe que isso é subjetivo. Sim. Como é que ele pode se resguardar, ver as questões, o que está acontecendo realmente em relação à comunidade? Porque ele está ali representando a comunidade de moradores, né? Certo. Então, o que tem que se constituir? Provas? Como é que poderia ser dar dica nesse sentido? Considerando que trata-se de um processo administrativo, né? No Sim. caso, quando é levado a uma assembleia, por exemplo, para tirar a multa dos condôminos, então tem que se ter um dossiê que se prove ali que, de fato, aquele condômino vem reiteradamente infringindo as regras condominiais que estão previstas na convenção. Nesse caso, o que o síndico precisa? Ele precisa que hajam anotações nos livros que os condôminos que estejam tendo seu direito, né, ao silêncio, a não perturbação, né? Que cheguem, conversem com o síndico, que deixe documentado, que vá ao livro, faça anotações no livro de ocorrência. Isso, né, é uma das questões importantes. A gente sabe que essa parte dos condôminos, realmente, eles têm receio, muitos deles, quando você tem um vizinho que perturba ou realmente comete ilegalidades, eles têm um receio de fazer os registros, né? Até por uma questão de depois serem ofendidos ou serem coagidos, né? Tem filhos no condomínio e ficam com receio em relação a esse condômino. Então eles não gostam de registrar. Porém, se não houver um registro, fica difícil o síndico tomar também iniciativa, ou tentar conversa, negociações, porque para que isso ocorra, realmente tem que haver colocar, como você falou, montar um dossiê do que vem acontecendo em relação ao condômino, em relação ao todo, à massa, né? Sim. Lembrando que muitas das vezes acontece problemas somente entre unidades, né? Ou seja, se você tem uma unidade com problema com relação a outra, são questões que eles vão ter que se resolver. Não é um problema do condomínio, né? Então, eu tenho aqui um rapaz que ouve um som em determinado horário e me atrapalha, somente o vizinho, tem sapato alto, cachorro, ou seja... E essas questões podem estar incomodando o vizinho, aquele que está ao lado, mas não incomoda a massa condominial como um todo. Então, aí no caso, não pode ser considerado um condômino antissocial. Por quê? É uma questão que cabe a eles. O síndico pode, nessa situação, tentar intermediar uma conversa, chamar as pessoas para fazer as pazes, tentar resolver o conflito que ali está instalado, nesse sentido. Mas não tem como a gente partir da premissa de já considerar a pessoa antissocial pelo simples fato do outro vizinho estar sendo incomodado e pedindo registro. Então, há limites. Nós temos que avaliar. O condômino antissocial, para ele ser considerado, vocês veem que o quórum de 2/3, 3/4, depois na segunda, o décuplo, é um quórum muito grande. Você conseguir 75% não é fácil.
Então é importante que, diante dos registros, dossiê montado, todas as problemáticas, né? Aí pode se constituir prova através de áudio, de vídeo, de registro de pessoas, que realmente está inviável a convivência diante daquilo. E é claro, nós temos que sempre lembrar o que vale, e nós temos para considerar o condomínio social, é a coletividade, ela tem que se prevalecer sempre em relação ao interesse comum. Bem, e aí, doutora, uma coisa importante também, já temos algumas decisões recentes que eu chamo a atenção, aliás, duas, em relação ao condomínio social. Né? A primeira é da questão até da expulsão do condomínio social em relação ao condomínio. Como é que se dá isso? Já temos decisões também, a gente já sabe nesse sentido, mas a pessoa sai do condomínio, como é que ela expulsa, ela perde a propriedade, posse, tem que vender o apartamento? Como é que hoje você tem visto aí as decisões nesse sentido, doutora? Sim, no caso, quando esse condomínio vem reiteradamente com esse tipo de atitudes e que torne de fato inconcebível a convivência nele no condomínio, ele tem essa unidade, ele perde a posse da propriedade. Isso. Ele pode ceder a terceiros, ele pode locar, ele não perde a propriedade, continua sendo dele, só que ele tem que sair do condomínio e fazer com que esse imóvel dele ou seja cedido a terceiros ou seja alugado para outras pessoas, já que ele já não consegue ser mais bem-vindo ali no condomínio por conta dessas condutas que vêm incomodando a todos. Isso já tem decisões, gente, são poucas, mas existe. Por exemplo, aqui tem uma decisão inédita não, já não é tão inédita, né? Mas eu estou falando aí de uma decisão de 2016, que já existe outras, da 19ª Vara Civil, que realmente, na qual, após a ação ter sido ajuizada, determinou a saída do condômino no prazo de 60 dias sob pena de remoção. Então, ou seja, ele não perde, como a doutora bem colocou, o direito de propriedade. A unidade a gente vai sendo dele. Ele tem a questão, ele vai ter que sair do condomínio, né? Ou seja, ele vai perder a posse da unidade, porque ali ele não tem mais como conviver. Então ele pode alugar, como a doutora colocou, ele pode fazer o ceder para alguém utilizar, mas ele não será bem-vindo ao condomínio. Então, essas decisões, essas questões, hoje estão acontecendo no judiciário e nós temos que tomar um certo cuidado. Doutora, nosso tempo também está acabando. Isso só uma questãozinha também do condomínio social, que é aquele que não paga condomínio, né? Ele pode ser considerado também social, não é isso? É isso. Temos decisões recentes do nosso Superior Tribunal de Justiça, no qual informa que o devedor contumaz, ou seja, que é aquele devedor que deve as taxas condominiais, deve 2, paga 1, paga 3, aí começa a dever mais 3 e paga 2, ou seja, ele está sempre devendo o condomínio. Esse é chamado devedor contumaz. Ele pode sim também ser enquadrado aí como condômino antissocial e ser aplicado as penalidades do artigo 1337 do Código Civil. Isso é novidade, né, do STJ, mas isso só ressaltando também, deve estar na convenção, tá ok, gente? Não pode ser somente fruto de deliberação de assembleia. Então, quem estiver atualizando sua convenção, o regimento, coloque esse artigo com base na decisão do STJ, porque esses condôminos poderão, nesse caso, serem considerados antissociais, tá ok? Doutora, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Rede Prêmio News, trazer informações na área condominial. Um tema bastante interessante, né? Que a gente sabe que todo condomínio praticamente existe essa figura do antissocial, né? Agradeço a sua participação. Quer colocar alguma coisinha? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, doutor Anderson. Obrigada a vocês aí da Rede Prêmio News. E até mais. Quer deixar algum contato também, para se quiserem conversar com você, tirar alguma dúvida? Olha, vou deixar aqui a nossa página nas redes sociais, que tem várias matérias aí nessas áreas, na área condominial, de fácil acesso, para os síndicos tirarem as dúvidas, de uma leitura tranquila. Então é www.andersonmachado.com.br. Ok, muito obrigado novamente. Henrique, valeu novamente, estamos aí. É com você, meu cara. Tudo de bom.